Eu sou Caroline Amaral e hoje nós vamos estudar o poder da anja número 20, Parraliar, Redenção. Seu nome sagrado significa Deus Redentor. O resumo dos poderes da anja Parraliar são: redenção, desejo de retificação de conduta, aplicação das leis divinas nas emoções, revelação da verdade e descoberta do caminho, sexualidade sagrada, pureza e castidade, proteção contra as tendências à libertinagem e ao erro. O salmo desta anja é: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Salmo 120, versículo 2. Os poderes de Parraliar são redenção, desejo de retificação da conduta, aplicação das leis divinas nas emoções, revelação da verdade e descoberta do caminho, sexualidade sagrada, pureza e castidade, proteção contra as tendências à libertinagem e ao erro. Então, o que se pode obter de Parraliar? A redenção. A redenção ela tem alguns significados, então é importante o estudo do poder, começando pela definição da palavra redenção. Então, redenção, quando a gente olha no dicionário, é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa reparar e retificar. Tem também o sentido de libertação, reabilitação, salvação. Livrar ou salvar alguém de uma situação aflitiva ou perigosa. E tem também o sentido de redenção como resgate da humanidade feito por Jesus Cristo. Então tem um forte significado ligado à salvação, moral, religiosa ou psicológica de alguém. Então aqui o que se pode obter de Parraliar? A redenção que permite retificar os erros induzidos pela exaltação dos desejos. O encontro com a natureza divina e suas leis. Aplicação das regras cósmicas no mundo emocional, sob a forma de uma moral que determina o que deve ser feito. Então é o temor a Deus que inclina as condutas na direção do bem. Então vamos dar uma olhada no programa, o que está falando sobre esses aspectos. Então, Parraliar, por ser um anjo que vai reger os cancerianos estão ligados a intensos sentimentos, ao mundo das emoções. Nesse mundo, normalmente as regras não chegam de forma natural e Parraliar vai ser a anja encarregada em levar essas regras até as nossas emoções. Então, pelo programa diz que quando se é rico nas essências de Parraliar, a pessoa sabe reconhecer em seus desejos o que está de acordo com as leis cósmicas e o que não está. Encontra-se em condições de discernir a conduta que levará a um e ao outro. Então fala sobre se saber reconhecer na seara dos desejos e saber discernir a conduta. Então ele diz que a violação dessas leis divinas é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa, porque o seu organismo deixará de funcionar de acordo com os impulsos naturais e esta perderá a saúde. Então, que quando Parraliar irradia sobre nós, nós percebemos o que devemos fazer para que tudo fique bem e fazemos em forma de temor. Então, na verdade, aqui está querendo dizer que Parraliar vai levar a lei e suas consequências para os nossos sentimentos e emoções. Então vai surgir esse temor, porque esses sentimentos e essas emoções vão conhecer quais as consequências de suas atitudes. E irão experimentar pela primeira vez esse temor, na verdade, ao descumprimento da lei. Então diz que Parraliar atua na nossa intuição, nos dando pressentimento de que algo não sairá como nós estamos desejando. Então sentiremos esse temor. É o temor de que as coisas não irão dar certo e que teremos consequências negativas. Então esse é aquele termo, o temor a Deus. Então muitas vezes esse termo ele é entendido de forma errônea. Assim, as pessoas tendem a interpretar como
aquele Deus cruel que vai punir, né? E na verdade não é nada disso. Quando a gente tem um entendimento mais amplo, né, basta substituir o temor de Deus pelo temor à lei divina, que na verdade também não é exatamente isso, é o temor pelas consequências negativas da violação da lei divina. Fala sobre esse aspecto da Anja Parhaliar contra os inimigos da religião e que ela nos favorece o religare, a conexão, voltar-nos a unir, né, nos com o divino. A gente toma consciência de que acima da natureza emotiva existe um Criador que estabeleceu regras de funcionamento que devem ser acatadas para que a vida, né, possa acontecer sem ser obstruída, sem ser impedida. Então, como a Parhaliar, né, trabalha, né, aqui na terceira séfira, que é Binah, ela é reveladora das leis. Então, a pessoa que capta, que compreende essas leis divinas da criação do universo, ela vai compreender que são coisas indispensáveis, né, para que o universo possa existir de forma ordenada, organizada, como um grande sistema, interligado, interdependente. E também é interessante o aspecto que ele diz que quem vai percebendo essas regras chegará a descobrir o amor. Então, é a descoberta do amor por meio das regras, né? Percepção das regras do funcionamento de toda essa estrutura divina e perfeita que é a obra da criação divina. Então, quando Parhaliar trabalha, irradia sobre nós, os nossos desejos mudam e nós deixamos de ser atraídos pelas mesmas coisas, porque essa irradiação muda a nossa sensibilidade, fazendo com que a gente deseje coisas superiores, deseje o que a nossa divindade interna deseja. Desejamos, né, realizar os desígnios da nossa presença divina. E interessante aqui no programa, ele diz que quando esse trabalho não acontece dentro da pessoa, aparece nela o desejo de converter os descrentes fora. Então surge a vocação religiosa, que nos permite atuar como profissionais nessa conversão. Então é justamente aquilo, né? Como o Anjo 36 também fala sobre o trabalho, o Menadel, que aquilo que a gente exerce na nossa profissão é exatamente aquilo que a gente precisa adquirir habilidade internamente. Então aqui está falando no mesmo sentido. Então todos aqueles que necessitam falar, né, externamente aos povos sobre Deus, sobre as leis divinas, é porque na verdade ele está precisando falar a si. Então ele utiliza o outro ali como instrumento para que a sua própria palavra chegue ao outro, mas em primeira instância chegue a si também, né? Então por isso surgem a vocação religiosa e os grandes propagadores da religião. Então Parhaliar vai estar regendo aí todos aqueles que atua nessa área de sacerdócio, né? Então aí ele diz que quando aparece em nós esse proselitismo, significa que não soubemos convencer a nós mesmos e que precisamos convencer então os demais. Então, na verdade, a percepção dessa dinâmica serve para nos mostrar que esse processo de convencer, né, convencer os descrentes, esse apostolado, ele tem que ser exercido internamente, né, da consciência, fazendo isso com as suas tendências internas. E que quando a pessoa realmente faz isso, ela vai, né, trabalhando dentro do seu interior, todo esse processo de convencimento, que é a consciência mostrando a lei, né, dentro dos seus diversos aspectos internos, então, que na verdade a pessoa vai se transformando e ela se torna um exemplo vivo, né, sem necessidade de discursos nem de exortações. É aquilo, né, se a pessoa faz em si, ela ensina, né, da forma mais perfeita, que é por meio do exemplo, e não necessariamente de palavras. Palavra é uma coisa, né? O exemplo é outra, bem diferente. E ele ensina no silêncio. Então diz que nada tem tanta força de propagação como o bem, né? Que é uma árvore que cresce e que quando ela cresce dentro do ser, não demora a aparecer todo um bosque da mesma planta. E esse parágrafo, né, conclui esse parágrafo dizendo que as nossas emoções perceberão então essas leis.
Então a gente observa que muitos anjos trazem toda essa ideia, né, de cercear os limites, né, das nossas emoções. As nossas emoções aqui no sentido mesmo que elas não veem limites dentro de si, elas se entregam, né, uma força cega, né, egóica e cega. Então que ela precisa sempre estar muito cerceada ali, muito lapidada com toda uma série de instruções e de ciência do funcionamento das coisas, para que ela deixe, né, esse transbordamento inconsequente e comece a enxergar as coisas com uma visão de mais inteligência realmente. Por isso que o fruto, né, das leis lá da Sefer lá de Binah, o fruto de toda essa instrução de leis divinas é a inteligência, porque quanto mais ciência uma pessoa tem do funcionamento das coisas, das consequências, né, do não funcionamento, mais ela pode aplicar, alterar suas atitudes de forma inteligente. Claro, a partir do instante em que a pessoa conhece, né, toma a ciência de que ali na frente ela vai cair num buraco, claro que ela já vai alterar o seu caminho. Então, por isso que essa anja, né, ela vai reger a religião, a teologia, a moral, fala também que influencia na castidade, então toda a vocação para o sacerdócio. Lembrando que o anjo 41, Rahahel, é o anjo do sacerdócio. Então tem um poder muito aqui interligado com a anja Parraliá. E ainda diz no programa que a Parraliá é a anja que mais fabrica os sacerdotes. Justamente por essas razões que os sacerdotes são os propagadores, né, da lei e da moral divina no mundo. Então aqui no programa segue dizendo que as regras cósmicas, quando são aplicadas no mundo emocional, aparecem sob a forma de uma moral, que se expressa mediante um código na qual se cataloga o que pode ou não pode ser feito, né? Então, Parraliá é portadora desse código, do que pode e não pode ser feito, e introduz esse código em nossas emoções, no mundo das emoções. E a teologia é justamente essa ciência que justifica e mostra, né, as regras divinas, a explicação das regras divinas. Então, assim, isso num sentido muito amplo, né? As doutrinas religiosas do nosso mundo, elas realmente tentam reproduzir esses aspectos, mas, né, como podemos ver na humanidade, tudo que a humanidade toca, as coisas se distorcem do princípio original. É incrível, né? Então, na verdade, tudo isso, essa teologia, essa ciência das regras cósmicas, é a necessidade, né, de mostrar como funcionam as coisas, a maneira como as coisas funcionam. É como se fosse o manual de instruções, né, que acompanha, por exemplo, como ele diz aqui o exemplo, um eletrodoméstico. Né, ele vem acompanhado de uma instrução de como funciona aquele equipamento ali, como se pode e como não se deve utilizar para que ele não estrague, né? Então, a mesma coisa, as regras de trânsito, as regras em todos os locais, elas têm uma função de ordem, né? E de fazer com que as coisas andem bem e deem certo, né? Então, na verdade, isso vale para tudo, né? Dentro, assim, dos nossos aspectos internos, né? Então, por isso diz a revelação da verdade por meio do conhecimento da lei. Então, aqui, como a gente tem aprendido, vários anjos trabalham com a revelação da verdade. Parraliá vai trabalhar com a revelação da verdade por meio da lei divina e desse código divino aí, né, no mundo das emoções. Então, isso vai trazer a sabedoria e o saber. Então, por isso que também fala no que se pode obter, né, sobre a capacidade de conversão e de convencimento, que aqui são os atributos desses sacerdotes, que são, né, todos os peregrinos aqui irradiados pelo poder da anja Parraliá, que tem essa missão também, né, de estar exteriorizando, e que essa capacidade de conversão e de convencimento deve ser aplicada no nosso interior, é uma coisa que temos que fazer dentro de nós mesmos, né? Convencer ali o nosso desejo das regras ali de suas atitudes de forma que realmente os faça parar com aqueles hábitos nocivos e vai inspirar aqueles cuja vocação é o sacerdócio, né? Então, lembrando que essa história da vocação ser o sacerdócio, isso não necessariamente quer dizer aquele ali que é
padre, ou pastor, né, o missionário espiritual. Não, isso é uma coisa que se exterioriza também, mas também temos que entender isso no aspecto interno, né? A vida de sacerdócio, ela é um aspecto também interno. A pessoa ela pode ser uma pessoa que não lide com isso diretamente na sua profissão, no seu modo de viver físico, mas que ela leve dentro de si uma vida de sacerdócio por meio de suas condutas internas, que é, né, de entrega e de serviço a Deus. Que os cancerianos, regidos nesse primeiro decanato, eles trazem um sentimento puro, altos níveis de pureza sentimental e emocional. Por isso, Parraliá também vai reger a castidade, a pureza e a sexualidade sagrada e a fidelidade conjugal, que é o bom uso das energias criadoras, preferencialmente para produzir evidências no mundo superior. Então a gente pode observar alguns anjos que trabalham, né, em nos orientar quanto à utilização das nossas energias criadoras sexuais. A energia sexual, ela é a fonte da nossa energia criadora, que é, né, por meio ali do chakra básico, onde reside, onde é despertado a nossa Kundalini, né? Então todas as nossas criações no mundo, elas são, né, por meio da nossa energia criadora. Ela se derrama ao mundo em forma de vários aspectos, inclusive a própria palavra, né? Aqui que os sacerdotes levam para convencer, o verbo criador, né? Ele está intimamente ligado também às questões sexuais, né? A laringe aqui, né? Toda essa questão verbal, ela está em sintonia direta com os nossos órgãos sexuais. Então eu quero dizer que a voz, ela é como um órgão sexual também, porque tem a capacidade de criar no mundo material, frutificar, dar frutos, criar filhos. Então é a fonte da nossa capacidade criadora, né, e exteriorizadora dos desígnios divinos, nesse sentido. Então Parraliá vai instituir, né, trazer essas regras também para esse aspecto, nos trazendo advertências contra o desperdício das nossas energias criadoras, né? E principalmente ligada à questão sexual. Então, por isso, é uma anja que irradia sobre nós a castidade, né? No sentido de que vai nos revelar as regras, né? De como que seria então o bom uso dessas energias. Então, ela diz, né? O bom uso de uma energia criadora é quando essa energia está a serviço da nossa consciência para produzir evidências no mundo superior, né? E não desperdiçadas inutilmente através dos órgãos sexuais, né? Em termos de nutrir paixões e instintos, né? Saciação de prazeres de ordem material. Então é toda uma visão sobre as irradiações dessa anja, ela vai nos inspirar a sexualidade sagrada, que é justamente, né, ali dos alquimistas transformar o nosso templo do espírito, que é o nosso corpo, né, em um templo, né, onde essas energias criadoras se elevam pela nossa coluna, nutrem os nossos chakras e se propõem ao despertar da nossa consciência. A sexualidade sagrada, ela é uma das vias, né, para o despertar, né, da consciência humana, uma das vias. E para, né, a manipulação da energia sexual de forma ascendente, não necessariamente a pessoa precisa, né, de possuir um parceiro, de realizar isso em forma de casal, né? Existem muitas técnicas dentro da própria yoga, e até pela própria dinâmica da consciência, em que essas energias são armazenadas, né? E elas ascendem pelo canal, pela simples vontade e impulsos da consciência. Então, Parraliá fala que, na verdade, não podemos desperdiçar as energias sexuais, porque por meio delas criamos também, né, diversas outras coisas. Então ela diz aqui no programa que o erro na utilização das forças criadoras, a pessoa paga muito caro, porque com esses desperdícios, além da questão maléfica, né, como já é tratado aqui em vários outros anos, que o desperdício colocado ali, a energia criadora poderosa colocada a serviço do ego, ele vai dar um mau uso, vai levar ao desperdício,
E isso vai, né, atrair seres ligados a essas energias também baixas frequências e que irão retornar a nós ali, causando uma série de adversidades na nossa vida. E aqui ele diz que esse desperdício, né, faz com que se obstrua tudo e que deixe de passar as correntes revitalizadoras pelo nosso organismo, acarretando uma série de doenças e de obstruções na nossa energia criadora. Então, essa questão sexual, né, é uma questão que todos aqueles que estão trilhando a jornada espiritual verdadeira devem se ocupar disso, né, de realmente, né, buscar, né, o parceiro adequado. Afinal de contas, a energia sexual ela é a fonte, né, do nosso maior poder, da nossa divindade. Então, assim, é preciso estudar todas as consequências, né, do mau uso realmente, né, da energia sexual. Então, todos aqueles que desejam, né, realmente um caminho da luz nesse sentido devem dirigir orações à Anja Parraliar para que ela possa nos instruir, né, de como realmente utilizar nossas energias criadoras de forma sagrada, servindo a Deus. Então, aqui no programa, rapidamente se fala, né, que quando esbanjamos em excesso de energia sexual, né, nós não disporemos dessa energia para criar criações espirituais, mentais, criação de corpos sutis para acesso a realidades superiores, né? Nós, como representantes aqui, filhos e filhas de Deus, temos, né, como herança esse aspecto divino dentro de nós e cabe a nós reconhecer isso e dar o bom uso a essas energias. Muito do karma da humanidade, da situação, né, de queda que nos encontramos, se deu pelo mau uso das energias criadoras, né? Quando o ser divino que éramos caiu em tentação. Então isso nos remete lá, né, aos jardins do Éden, quando os seres divinos foram expulsos do paraíso. Justamente, né, ali tentados pela serpente, que é um aspecto da energia criadora da Kundalini, ela é representada com esse símbolo. Tentou aqueles seres divinos, né, ao conhecimento ali do bem e do mal, e a partir do instante em que eles escolheram, deu-se a grande queda. Então essa história ela é um símbolo, né, e ela representa um momento planetário, um momento cósmico, representa níveis de consciência e representa também que nós temos, né, aqui encarnados a oportunidade de regenerar a nossa sexualidade, como os alquimistas nos ensinam veladamente, e transmutar as nossas energias, e isso é uma porta, é um portal para o nosso despertar. Então é claro que o mau uso dado a essas energias acarretará uma série de prejuízos em nossa vida. Então a Kundalini, ou ela se acende, ou ela descende. Ou ela está a serviço, né, da criação divina de Deus, da consciência, ou ela estará nas mãos do ego e na ignorância. O aspecto, né, da distorção do poder da Anja Parraliar serão todas essas características luminosas, só que invertidas, né? A ausência e o excesso dessas características. Então, né, precisamos estudar essas características para não praticarmos o poder negativo da Anja. Então, como vai estar falando, né, sobre essa capacidade de retificar as condutas erradas, né, a partir do instante em que se conhece a lei divina, então aqui na distorção vai ser a incapacidade de fazer isso, né, a repetição dos erros, recusa a pagar o karma, incompreensão do destino e todas as faces do ateísmo. Né, vai falar sobre a rigidez, o desânimo, medo, perda da saúde e violação das leis cósmicas. A ignorância, desobediência, insubordinação, transgressão às leis divinas. Então, por isso, né, traz os libertinos, os degenerados, porque a força de Parraliar é uma força regenerativa. Então, a força de Parraliar do abismo é uma força degenerativa, que vai estar levando toda a nossa energia, né, no sentido de degeneração, levando para baixo no sentido da matéria. E Parraliar vai estar conduzindo as nossas energias para cima, sutilizando-as,
Então, a distorção serão esses impulsos que vão estar fazendo exatamente o contrário, favorecendo o desperdício e toda a perversão. Então, se no mundo, né, de ordem cósmica, a organização do universo e sua criação perfeita, ela contém regras para o seu bom funcionamento, a distorção disso aqui vai impelir a violação de todas essas leis, desde as leis divinas, as leis físicas e todas as leis, no sentido de que as coisas deixem de funcionar, gerando toda a desordem, a doença e a destruição, com essa prática, né, da transgressão às leis divinas. Então vai reger os apóstatas e os inimigos da religião. Então, como o Parraliar de luz vai trazer o religare a Deus, aqui o aspecto sombrio vai ser realmente o desligare cada vez mais. Então vai trazer a libertinagem, o abuso do poder, fanatismo, violência extrema e destruição implacável. Diz sobre a busca de responsável pela saciação de prazeres nocivos e, inclusive, né, o uso de medicamentos para o restabelecimento da saúde. Então são aquelas pessoas que sabem que existe um remedinho ali, então não precisa mudar de atitude, pode continuar praticando hábitos nocivos, né? Depois basta tomar alguma coisa que resolve. Então a pessoa opta por seguir nos prazeres, mesmo sabendo que aquilo ali vai fazer mal e vai destruir, né? Então vem a ausência de religião nesse sentido, né? A ausência de vontade de realmente seguir algo superior. Então as emoções seguem, né? Livremente, sendo satisfeitas, é o reino da satisfação, da entrega aos prazeres, né? Da matéria, sem nenhum tipo de consequência pelos atos ou sem nenhum critério de ordenamento superior. Então, nesse caso, isso é a desobediência às regras, né? Que foi justamente a obediência e a desobediência, né? É o anjo 34, Lerrariar, né? Lembrando que por desobediência, né, às leis divinas, deu-se a grande queda. Então, essa questão da obediência e da desobediência às leis é uma coisa muito séria. O ser humano se encontra, né, hoje desprovido de suas faculdades divinas justamente por ter desobedecido à lei divina. Então, esse aspecto, né, do abismo será toda uma inteligência que fará com que as pessoas não consigam acessar essa conexão maior divina. E toda essa desobediência vai gerar, né, enfermidades, doenças, fracasso social. Então, muitas vezes, né, como o Parraliar de luz vai estar trazendo um caminho de fé e de ascensão pela via contrária, que muitos precisam passar pelo caminho de dor, né, do ateísmo e da ausência, né, do contato e da percepção divina para alcançar, né, o fundo do poço e realmente decidirem clamar pela sua própria salvação. Então aqui no programa fala, né, que são aqueles que renegam suas crenças, né, e que colocam toda a sua energia na religião dos sentidos, ou seja, toda a sua energia para a satisfação material. Então, como também, né, Parraliar vai estar de luz, vai estar irradiando sobre aqueles que propagam o poder de conversão e de convencimento, a gente vai observar aqui na inversão esse poder de convencimento, né, tanto exercido para o mal, né, poder de conversão e de convencimento naquilo que é maléfico, quanto à ausência desse poder e todas as dificuldades ligadas à expressão verbal escandalosa, né? A incapacidade de falar sobre assuntos profundos, de trazer a verdade, a justiça, né? E as leis divinas em sua palavra. São aqueles que irão trazer em seu verbo justamente toda a desordem e toda a propagação do mal. Tudo ligado à violação da castidade, né? À impureza, todos os tipos de perversões sexuais existentes no mundo são regidos aqui pela Parraliar do abismo, né? E todas as questões de infidelidades, né? Em todos os aspectos também. Poder semelhante ao do anjo 13 e Exalel, que também promove o religare, né? E em seu aspecto contrário vai estar promovendo também todas as perversões.
Então, como Parhalya luz vai trazer esse aspecto do temor às consequências negativas da lei divina, temor a Deus, então aqui esses libertinos serão aqueles destemidos, né, que não querem assumir responsabilidade nem consequência nenhuma pelos seus atos, né, seguem mesmo seus impulsos, suas vontades, o aflorar das emoções, se destemperam, se surtam, falam o que pensam, sem medir as consequências, sentem, né, guardam aí sentimentos de toda sorte de naturezas, sem medir as consequências por manter determinados sentimentos em seu interior, sentimentos e pensamentos. E todos aqueles, né, que se recusam realmente a reconhecer seus próprios erros e a muito menos corrigi-los. Porque justamente na ignorância eles não têm a percepção, né? Muitas vezes não têm e praticam por ignorância, ou aqueles que realmente têm e voluntariamente praticam o mal. Então, como no aspecto luminoso fala do encontro com a natureza divina e suas leis, aqui também podemos dizer um aspecto, né, muito nefasto do encontro com as naturezas inferiores e também as suas leis e ausências de leis. Ainda aqui com a questão sexual, fala da infidelidades repetidas, devassidão, prostituição, abusos e desperdícios sexuais, problemas, né, de sexualidade ou inclusive a rejeição de uma vida sexual, problemas de saúde, doenças e morte. Aqueles que renegam a espiritualidade para viver o excesso do materialismo. Vamos observar que, na verdade, é onde, né, a maioria dos seres humanos pratica muito esses poderes. Então, é preciso que a gente encontre em nós esses aspectos e que a gente dê um novo sentido aí à nossa vida. Para compreendermos melhor o poder do anjo, é importante visualizar seu posicionamento na árvore da vida. A árvore da vida é esse diagrama que mostra a estrutura do universo, desde o macrocosmos e também o microcosmos, todo o processo evolutivo do universo e também do ser humano. A árvore mostra como são criadas todas as coisas dentro da realidade material, todas as etapas de densificação da energia até se concretizar na realidade material. Então tudo se inicia no desígnio divino, que é a vontade divina, o fogo divino da vontade, que vai galgando todas as etapas, que são as séfiras, e vai percorrendo esse caminho desde a primeira séfira e vai se densificando até se materializar na 10ª séfira, que é a realidade material, a Terra. Então, são vários símbolos, vários arquétipos, vários significados, é um estudo complexo. E os anjos da Cabala, eles estão posicionados dentro da árvore da vida. Nós podemos visualizar os anjos distribuídos em coros, de 8 em 8, da primeira séfira à 9ª. Então, nós temos o coro dos serafins, dos querubins, dos tronos, das dominações, das potestades, das virtudes, dos principados, dos arcanjos e dos anjos. Cada coro angélico é regido por um príncipe regente. E essa visão da árvore da vida nos permite trabalhar com o conceito de moradas filosofais, né? Numa perspectiva do ser humano, da psique humana, da realidade humana, do microcosmos. São esses compartimentos da nossa estrutura anímica onde nós armazenamos as essências de cada anjo. Então, por isso é importante estudar a posição sefirótica do anjo, que nos permite compreender mais profundamente a natureza do poder emanado. Cada um de nós possui essas 72 moradas, que são os pontos de armazenamento das essências dos 72 anjos dentro de cada um de nós. Trabalhar construindo o equilíbrio de todas essas 72 essências emanadas vai fazer com que possamos regenerar a nossa natureza humana. Esse é o trabalho proposto pelos anjos. Na árvore da vida, a anja 20 Parhalya se localiza na coluna da esquerda, dentro da terceira séfira Binah. Nesta séfira, ela ocupa a posição referente à 5ª séfira Geburah. Seus poderes serão a combinação
da terceira séfira se manifestando na quinta séfira, Biná com Geburá, no caminho de ida para a matéria. Então, em seus poderes, tem a combinação, né, de Saturno, que é da terceira séfira, e Marte, que é da quinta séfira. Então, por isso que tem essa forte marca da lei divina, da justiça, né, e também da responsabilidade kármica. Seu nome sagrado significa Deus Redentor. Parraliá é o quarto anjo do coro dos tronos. Os tronos são a categoria de anjos que se localizam na terceira séfira, Biná, regidas pelo arcanjo Tzafkiel, também conhecido como Binael. Os tronos são os anjos que vão desde o anjo número 17, Lauviá, até o anjo 24, Raheuiá. Os tronos, eles têm a função de escrever as leis cósmicas em nosso interior. Essa séfira é regida por Saturno, é a séfira da inteligência. Ela se situa, né, no pilar da coluna da esquerda da árvore da vida, representa, né, um aspecto da trindade, por ser a terceira séfira. Está relacionada com a energia feminina, representa o sacrifício que Deus fez para nos criar. É o centro inspirador de todos os sacrifícios. Institui no universo as regras divinas e o seu fruto é a inteligência. O arcanjo Tzafkiel, que é o regente dos tronos, todos os 8 anjos que fazem parte do coro dos tronos estão sob regência deste arcanjo. Ele tem várias funções, é um anjo que traz o fim para situações dolorosas, é representante, né, da luta espiritual contra o mal, também é guardião dos registros akáshicos e possui um poder conciliador, né, apaziguador diante das contradições e da reconciliação com os adversários. E também auxilia na escolha dos caminhos de vida. Então, todos os anjos ligados ao coro dos tronos terão também essas características. Parraliá é um anjo de morada de 5 a 10 graus do signo de Câncer, que é do elemento água. O elemento água, ele diz respeito aos sentimentos, né? Os signos do elemento água são Câncer, Escorpião e Peixes. Então, Câncer é o primeiro signo do elemento água e dentro desse signo, né, são 3 decanatos. E Parraliá, junto com a anja 19, elas formam o primeiro decanato do signo de Câncer. Cada decanato tem um teor de energia específico, conforme esse posicionamento. Então, o primeiro decanato de Câncer, as pessoas ali, né, os cancerianos estarão executando os trabalhos propriamente de Câncer. Então, estarão lidando com, assim, intensos impulsos, né, sentimentais que se derramam em todas as direções e que vivificam e exaltam tudo o que se encontra, né? É um amor que vem de Deus e retorna a Deus. Então, são as pessoas místicas, os religiosos, os teólogos e os amantes e fiéis da divindade. Os nascidos desse decanato vieram, né, do signo de Sagitário em sua encarnação anterior e portam esse sopro sentimental que não tem ainda um futuro traçado. Então, essa vai ser a dinâmica. Então, eles trarão, né, fortes impulsos para a vida religiosa como um todo. Então, Parraliá vai estar também falando em suas orações para esses peregrinos. Agora vamos ver os 3 ciclos principais de radiação dos anjos. Começando pelo estudo da morada. A morada é uma radiação muito intensa, que afeta principalmente o nosso aspecto físico e material. A morada corresponde ao anjo referente ao signo. E essa irradiação dura, em média, 5 dias, correspondente aos 5 graus. Cada um dos 12 signos possui, então, 6 anjos de morada, totalizando os 30 graus que cada signo tem. Pela tabela vocês podem ver uma data aproximada. As datas elas podem variar ao longo dos anos, porque tem anos que são bissextos
e depende do método angélico que a pessoa esteja seguindo. Eu coloquei aí na tabela uma referência. As datas podem variar conforme o método, mas os graus angélicos são invariáveis. Em seguida, podemos ver as 5 passagens que correspondem aos 360 graus que os anjos percorrem ao longo do calendário angélico dos 12 signos. Essa irradiação afeta principalmente o nosso aspecto emocional e ela é dividida em 5 voltas. Então, os 72 anjos se repetem 5 vezes para totalizar 360 graus, que é o período do ano angélico. E em cada uma dessas irradiações, dessas passagens ao longo do calendário, os anjos irradiam o poder de acordo com uma qualidade específica. Então, a primeira irradiação, correspondente a Iode, é a emanação do poder, como se fosse um lançar de sementes. Aí, de 1 ao anjo 72, eles irradiam por volta de um anjo por dia, conforme a duração do grau. O grau ele pode variar, não é 24 horas exatamente, ele varia de acordo com a estação do ano. Na segunda passagem, acontece a interiorização no Rê. Na terceira passagem, exteriorização, Vav. Na quarta passagem, é o segundo Rê, são as consequências do poder emanado nesse ciclo. E a última passagem, a quinta essência, é a síntese de todas as etapas anteriores. Podemos acompanhar o movimento diário dos anjos e também, portando o nosso mapa astral, podemos localizar pela indicação do grau do nosso Sol, do mapa astral, qual é o anjo guardião do nosso aspecto emocional. E um outro ciclo, que é o ciclo diário, que é pelo horário do anjo. Esse ciclo diário afeta principalmente o nosso aspecto mental. Os anjos irradiam das 0 horas até as 24 horas de um dia, de 20 em 20 minutos. Podemos também utilizar os horários dos anjos para obter mais eficácia nos nossos pedidos, nas nossas orações. Em seguida, temos a referência à tabela do octo dos anjos, que é a distribuição dos anjos do 1º ao 72, de 8 em 8. São 9 octos. Para sabermos a qual octo um anjo pertence, basta somarmos os algarismos do número. E pela tabela podemos ver que os 4 primeiros anjos são os anjos da manhã e os 4 últimos anjos são os anjos do período da tarde. Então, existe uma correspondência nos horários. A anja Parraliá atua em parceria com o anjo 56 Poiel, no mesmo horário, em turnos contrários. Anjo 20, Parraliá, Redenção. Deus Redentor. É o 4º anjo do coro dos tronos. Salmo de conexão é: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Salmo 120, versículo 2. O que se pode obter de Parraliá? A redenção, que permite retificar os erros induzidos pela exaltação dos desejos. O encontro com a natureza divina e suas leis. Promove o religare, a união com o divino. Aplicação das regras cósmicas no mundo emocional, sob a forma de uma moral, que determina o que deve ser feito. O temor a Deus, que inclina as condutas na direção do bem. Exerce o domínio sobre a religião, a moral, a teologia e a vocação religiosa. Capacidade de conversão e de convencimento dos incrédulos. Inspira aqueles cuja vocação é o sacerdócio, a revelação da verdade, da sabedoria e do saber, descoberta do caminho. Influencia a castidade,
a pureza, a sexualidade sagrada e a fidelidade conjugal. Rege o bom uso das energias criadoras, preferencialmente para produzir evidências do mundo superior. Invocação. Parraliar, parraliar, parraliar. Ilumina, Senhora, minha fé, para que eu possa contemplar, a partir dessa porta, as verdades de mundos em que a razão não pode ainda penetrar. Faz, Senhora, com que meu verbo leve aos demais o sabor de tuas sublimes evidências, e que para aqueles que tenham perdido o caminho, eu possa ser como um painel sinalizador. Conduz, Parraliar, minhas energias interiores pelos canais que irrigam o cérebro, para que eu possa procriar com meus órgãos superiores e não desperdice minha semente em vãos jogos eróticos. Conceda a mim a solidão que minha sede de meditação necessita. E quando tua sagrada ciência transbordar de minha alma, faz aproximarem-se de mim pessoas necessitadas de teu esplendor, para que eu possa transmitir a elas o germe da eternidade. Exortação. Parraliar exorta. Em teus sentimentos, coloquei o sopro da eternidade e preenchi tua boca de palavras suaves para que transmita a teus irmãos as verdades eternas. Quero que tudo aquilo que tu disseres, peregrino, seja tão puro e inalterável como o ouro, e quero que teus gestos não desmintam o sentido de tuas palavras. Evita todos aqueles que são demasiadamente racionais para compreender verdades distantes e aproxima-te daqueles que, como Simbá, buscam pérolas em mares longínquos. Aproxima-te dos exploradores do impossível, dos que sentem a necessidade de viver em um fantástico mais além. É para estes que eu te inspiro. Para estes te revelo o prodigioso destino que o Eterno reserva aos seres humanos. Seja tu o precursor, o visionário, o profeta, o revelador das eternas regras do jogo, aquele cuja vocação é falar frente a frente com os plurais rostos de Deus.